Hoje eu tô aqui porque eu quero compartilhar com vocês uma das histórias que mais me marcou aí ao longo da minha história, da minha experiência clínica atendendo com as terapias complementares. Eu vou contar a história dessa paciente que eu vou identificar pela letra C. É uma mulher de 45 anos de idade que me procurou em 2017. Ela já vinha sofrendo com dores em várias articulações do corpo há 3 anos. Mais ou menos 8 meses antes de me procurar, ela começou a sentir que ela poderia estar entrando num processo depressivo. E ela estava preocupada porque ela não queria tomar a medicação. Então, ela acabou buscando as terapias complementares para ver o que era possível, de repente, de estar controlando ou até mesmo revertendo para que ela não precisasse entrar nos psicotrópicos. Ela também relatou que 15 dias anteriores à consulta comigo, ela tinha sido diagnosticada com fibromialgia. Bom, quando eu fiz a avaliação manual antes de começar a tratar essa mulher com as terapias manuais que eu trabalho, eu identifiquei uma área que me chamou muita atenção, que é mais ou menos ao lado aqui do estômago, do lado esquerdo do corpo. Quando eu perguntei para ela quais eram as regiões no corpo dela que naquele momento, naquele período, mais estavam incomodando, ela me referiu que era justamente o ombro e o quadril do lado esquerdo. Ou seja, né? Mas o ponto de restrição que eu encontrei, ele era entre o ombro e o quadril do lado esquerdo, mais ou menos na altura do estômago. Quando nós começamos a trabalhar, eu identifiquei que aquela restrição era uma restrição muito grande, parecia algo muito importante. E eu perguntei para ela se ela já tinha feito algum trauma naquela região, se ela já havia feito alguma cirurgia, o que tinha acontecido ali. E aí foi então quando ela se lembrou, deitada na maca, de me falar que ela havia feito em 2005 um transplante de rim. Ela fez uma doação desse rim para um ente familiar, uma pessoa da família dela. Isso ela não tinha me contado durante a avaliação que nós fazemos, esse questionário que eu faço para os pacientes antes de começar a trabalhar, antes de começar a tratá-los, porque essas informações são muito importantes. Nessa primeira sessão, ficou muito claro para mim que havia uma correlação mecânica dessa cirurgia, das cicatrizes internas, das restrições teciduais internas que foram decorrentes dessa cirurgia, desse transplante de órgão, com as dores que ela estava apresentando em ombro e quadril. Isso porque, eu vou colocar um videozinho aí, vocês vão entender. Nós, no nosso corpo, em todos os órgãos, em todas as fibras musculares, nós temos uma estrutura que se chama fáscia. Ele é um tecido de revestimento, mas não só de revestimento. Ele também é um tecido estrutural, de sustentação do nosso corpo. Ele deixa as coisas organizadas, compartimentadas. Ele coloca os órgãos, cada um no seu lugar, e ele, inclusive, dá a forma para o nosso corpo. Ele faz com que a gente tenha essa liberdade ou não de movimentar, de ter um bom alongamento ou um encurtamento. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente acaba fazendo uma série de cicatrizes, de um processo cicatricial que se tornam restrições. Essas restrições é como se elas fossem um ponto num macacão, numa roupa, onde a gente faz um nó, um emaranhado ali de fibras, e essas fibras endurecidas, elas não têm mais a mesma flexibilidade. E quando a gente faz uma restrição num lugar, a consequência de ter aquela região do corpo restrita, muitas vezes ela se dá também à distância, não somente altera a função, pode vir a alterar a função dos órgãos, dos tecidos que estão ali naquela região, que estão diretamente restritos, mas também os tecidos à distância. Por exemplo, se a gente pensa nessa região do estômago e você faz um nó, é como se as linhas de tensões fossem em direção ao ombro e fossem em direção ao quadril. As tensões da fáscia acabam, fazendo essa tração lateral, aumentando então a sobrecarga em ombro e quadril. E aí é onde a gente pode, com o passar do tempo, pelas compensações, começar a ter dores. E só de trabalhar ali, de conseguir estimular algumas liberações dessas restrições, a gente já conseguiu um pouco de melhora da dor.
Na segunda sessão que essa paciente veio, nós identificamos que, além da restrição mecânica, que tinha essa correlação direta com o sintoma físico, aquela região também era uma região que estava cheia de memória, de conteúdo emocional mal resolvido em relação a essa cirurgia, em relação a esse transplante. E ali foi um momento em que eu percebi que a gente precisava também trabalhar esse aspecto emocional relacionado àquela cirurgia que ela havia feito, aquele transplante de órgão. Afinal, ninguém faz um transplante de órgão assim por acaso. Sempre existe uma situação e muitas vezes são situações dramáticas, né, que a pessoa se submete a fazer um transplante de órgão. No primeiro momento, racionalmente me respondendo, ela disse que fez aquilo de uma forma bem resolvida, que ela estava tranquila. Esse ente querido, ele sobreviveu 3 anos, se eu não me engano, após o transplante e depois ele veio a falecer, mas que ela estava bem resolvida em relação àquela cirurgia que ela fez e teria feito novamente se fosse necessário. Mas quando nós começamos a se colocar, a ouvir o próprio corpo, a se conectar com as emoções que estavam surgindo decorrentes daquele trabalho que estava sendo feito naquela região, ela começou a sentir coisas diferentes daquelas que ela estava me relatando. Ou seja, na cabeça, racionalmente falando, né, ela dizia coisas, mas que não estava coerente com aquilo que ela estava sentindo. Então, eu simplesmente pedi para que ela se concentrasse, então, e deixasse fluir essas emoções que estavam vindo decorrente desse trabalho que a gente estava fazendo ali na região da cicatriz, né, da doação do rim. E ela começou a se deparar, começou a vir algumas percepções que, na verdade, o sentimento que ela tinha mesmo em relação àquela doação era como se aquilo não tivesse servido de muita coisa. Ela fez uma doação, é como se fosse uma mutilação física, né? Quando a gente tira um órgão, você extirpa um órgão que é um órgão vital, apesar de serem 2, o rim, para nós, ele é um órgão vital, mas ela extirpou um órgão do corpo dela e a causa, né, de fazer essa doação, de fazer essa extração desse órgão, no final das contas, não foi uma solução, porque essa pessoa teve uma sobrevida, mas acabou falecendo no fim das contas. Então, ela entrou em contato com todo esse conteúdo que ela emocional, esse sentimento de uma certa revolta que ela não estava consciente até aquele momento. E aquilo para ela foi uma verdadeira liberação, uma verdadeira autocompreensão de como ela estava sentindo a nível físico, biológico, né? Como os tecidos dela haviam guardado aquela experiência e não como a mente racional dela havia processado. E ela achou extremamente interessante, ao mesmo tempo foi muito emocionante, tanto para ela quanto para mim, identificar essa discrepância, né, entre o que a pessoa tem racionalmente guardado aí na memória com esse conteúdo emocional que emerge e você sente isso querendo ou não querendo. Você entra em contato, né, com essa percepção que tem a ver com o tecido, a forma como o corpo guarda essas memórias, essas emoções. E no momento em que a gente trabalhou isso, eu me lembro que já na 3ª sessão ela referiu muito menos dores, ela já estava se sentindo bem melhor, mais disposta emocionalmente, fisicamente, enfim. Foi um caso de sucesso, não foi uma resolução completa, porque ela ainda assim tinha sim ainda dores, mas aquela dor no ombro e no quadril e a percepção dela em relação àquela doação de órgãos, né, poder olhar e reavaliar, reinterpretar tudo aquilo que ela havia vivido, deu para ela uma outra perspectiva em relação às dores que ela tinha e em relação ao que ela havia vivido. Ela pôde finalmente aceitar e liberar esse aspecto negativo, pesado que ela ainda carregava emocionalmente, sem ter sequer consciência daquela percepção. É uma história emocionante e ilustra um pouco de como algumas das terapias que eu utilizo em consultório ajudam você
a se conectar com o seu corpo, a trabalhar sim os aspectos mecânicos, afinal eu sou fisioterapeuta, eu olho para essa parte mecânica, as correlações físicas, as restrições teciduais, mas o corpo ele também tem memória. Os nossos órgãos, nossos tecidos guardam memória e é possível a gente se conectar com essas memórias e compreender o que está armazenado ali, que tipo de memória ficou armazenada e que pode estar mantendo esses padrões de restrição, colaborando ali para uma alteração funcional, colaborando para gerar uma dor ou mesmo algum funcionamento de um órgão. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Coloquem aí seus comentários e dúvidas e daqui uns dias eu compartilho mais alguma outra história. Até a próxima!